Era uma manhã fria nos arredores de Potosí, na Bolívia. Um menino caminhava descalço pelas ruas de terra batida, segurando contra o peito uma Bíblia velha e rasgada. Os sinos da igreja ecoavam ao longe, chamando os fiéis, e ele acreditava que naquele dia finalmente seria aceito entre eles. Mas o que aconteceu diante daquelas portas de madeira marcaria sua alma para sempre. Expulso, humilhado diante de todos, ele viu seu pequeno coração ser rasgado e, sem saber, começou a viver o capítulo mais extraordinário da sua vida. Porque o mesmo menino que os homens desprezaram seria chamado por Deus em segredo para algo que ninguém jamais imaginaria. Esta é a história de Mateus, o menino que foi rejeitado pela igreja, mas escolhido pelo céu. Está começando mais uma história impactante aqui no seu canal, onde o milagre começa. Prepare o seu coração e acompanhe mais essa história real. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora e não perca nenhum vídeo do canal. Mateus nasceu em um pequeno bairro da cidade de Sucre, na Bolívia. Filho de uma mãe que partiu cedo e de um pai que desapareceu, foi criado pela avó, Dona Lupita, uma mulher simples, de mãos marcadas pelo tempo, mas com o coração cheio de fé. Ela dizia que não precisava de muito para viver, apenas de oração e esperança. A pequena casa onde moravam era feita de barro e telhas quebradas. Quando chovia, gotejava em vários pontos e Mateus colocava panelas no chão para segurar a água. Mesmo assim, Lupita sorria e dizia: "Meu filho, Deus sempre nos cobre com o teto do céu e esse nunca tem goteira." Todas as noites, antes de dormir, eles oravam juntos. Mateus juntava as mãos com reverência e repetia as palavras da avó com uma fé tão pura que parecia conversar diretamente com o céu. Ela lhe contava histórias sobre Jesus, o homem que amava os pobres, curava os doentes e nunca rejeitava ninguém. E assim, no coração daquele menino pobre e sonhador, nasceu o desejo mais sincero: servir a Deus. Ele sonhava em poder entrar na igreja do bairro, sentar-se no banco da frente e cantar junto com os outros. Imaginava que lá dentro o céu ficava mais perto e que talvez, se ele orasse forte o suficiente, Deus o ouviria mais rápido. Mas as roupas de Mateus eram velhas, o cabelo despenteado e seus sapatos... Bem, ele não tinha nenhum. Mesmo assim, numa manhã de domingo, ele decidiu que era o dia. Lavou o rosto com água fria, penteou-se com os dedos e vestiu a única camisa que tinha, remendada tantas vezes que parecia um mosaico de fé. Olhou-se no espelho rachado e sorriu. "Hoje eu vou ver Deus", murmurou. As ruas ainda estavam silenciosas quando ele chegou diante da Igreja Esperança Viva, a maior do bairro. As portas estavam abertas e ele sentiu o coração bater acelerado. Mas antes que pudesse dar o primeiro passo, uma mão pesada segurou seu ombro. Era um dos líderes da igreja, um homem alto, de expressão severa. "Ei, garoto, onde pensa que vai? Não vê que está descalço? Aqui não é lugar para brincadeira." Mateus tentou explicar que vinha apenas para orar, mas o homem o empurrou com firmeza, fechando as portas diante dele. Ao redor, pessoas bem vestidas entravam e olhavam a cena com indiferença. O menino ficou parado por um instante e então caiu de joelhos na calçada. O vento frio cortava seu rosto, mas o que realmente doía era o que sentia por dentro. As lágrimas caíram silenciosas e ele sussurrou: "Por que, Deus? Eu só queria estar na tua casa." Naquele dia, algo se partiu dentro dele. Uma dor profunda que só o céu seria capaz de curar. O que Mateus não sabia é que naquele exato momento, Deus já o observava com olhos de amor, preparando um chamado que o mundo ainda não estava pronto para entender. Mateus voltou para casa com o coração pesado, arrastando os pés descalços pela rua de terra.
O som dos sinos ainda ecoava atrás dele, lembrando que lá dentro havia um culto. Mas ele, não. Quando atravessou a porta de casa, Lupita percebeu na hora o que havia acontecido. Meu filho, por que esse olhar triste? Mateu não conseguiu responder. Apenas caiu nos braços da avó e chorou. Entre soluços, contou como o homem o havia empurrado, como as pessoas olharam com desprezo e como o nome de Deus, que antes lhe trazia consolo, agora parecia distante. Lupita o abraçou com força, como se quisesse costurar o coração rasgado do menino. Escuta, Mateu, a igreja é feita de tijolos, de pessoas, e pessoas falham, mas o reino de Deus não tem paredes, nem portas que se fechem. Ele vive aqui dentro. Ela apontou para o peito dele. E aqui dentro é o verdadeiro templo. Mas, mesmo com aquelas palavras, a dor não passava. Nos dias seguintes, Mateu ficou calado. Não queria brincar com os amigos, nem ouvir as histórias que antes o faziam sorrir. Quando passava em frente à igreja, desviava o olhar. À noite, quando Lupita o chamava para orar, ele apenas deitava e virava o rosto para a parede. Até que, certa madrugada, acordou com o barulho do vento batendo na janela. O silêncio era tão profundo que parecia que o mundo inteiro dormia, menos ele e Deus. Então, pela primeira vez desde aquele dia, Mateu dobrou os joelhos. As palavras saíram entre lágrimas. Senhor, se o Senhor realmente me ama, por que me deixaram do lado de fora? Ele ficou ali em silêncio, esperando uma resposta. Mas o que veio não foi uma voz, nem um sinal. Foi uma paz suave, algo que tocou o coração dele de forma inexplicável. E naquele instante, o menino entendeu que mesmo quando os homens o rejeitaram, Deus continuava o ouvindo. No dia seguinte, voltou a ajudar a avó como sempre fazia, varrendo o quintal, enchendo as garrafas d'água, levando lenha. Mas dentro dele, algo estava mudando. A tristeza dava lugar a um tipo de fé silenciosa, uma fé que não dependia mais das portas da igreja, mas do amor que sentia por Deus em segredo. E foi assim, em meio à rejeição e às lágrimas, que o menino começou a descobrir um novo caminho. Um caminho onde o homem não o chamava, mas Deus o preparava. Você já foi rejeitado por pessoas da igreja, mas sentiu Deus te acolhendo mesmo assim? Conta aqui nos comentários. Talvez a sua história possa tocar outra pessoa. E aproveita para se inscrever no canal onde o milagre começa, para não perder histórias como essa, histórias reais que restauram a fé. As semanas passaram e o silêncio se tornou o melhor amigo de Mateu. Enquanto outras crianças corriam pelas ruas de Sucre, ele passava horas sentado no quintal, olhando o céu e tentando entender os caminhos de Deus. Mas naquela noite, uma noite comum, fria, silenciosa, algo aconteceu. Mateu acordou de repente sem saber por quê. A casa estava mergulhada na escuridão e o único som era o da respiração fraca de Lupita, dormindo ao lado. Então ele sentiu algo diferente, uma presença suave, como se alguém estivesse ali com ele. Assustado, ele se ajoelhou e começou a orar baixinho. Senhor, se é o Senhor mesmo, fala comigo. De repente, um calor tomou conta do pequeno quarto. As lágrimas desceram sem que ele entendesse o motivo, e dentro do coração ouviu uma voz, não com os ouvidos, mas com a alma. O que os homens rejeitaram, eu escolhi. Mateu ficou paralisado. Não sabia se sonhava, se imaginava ou se estava realmente ouvindo a voz de Deus. Mas uma certeza nasceu dentro dele. Deus o havia chamado. Na manhã seguinte, algo mudou. Enquanto varria o quintal, sentiu vontade de orar por uma vizinha doente. A mulher sofria de fortes dores nas costas há semanas. Mateu se aproximou com timidez e disse: "Posso orar por você?" Ela sorriu, meio desconfiada, mas aceitou. Ele colocou a pequena mão sobre o ombro dela e, com simplicidade, orou como a avó o ensinara. Quando terminou,
A mulher chorava. As dores tinham desaparecido. Mateu ficou sem entender, mas no fundo sabia. Deus estava agindo. A partir daquele dia, ele começou a orar por todos que cruzavam seu caminho, vendedores de rua, idosos, crianças tristes. Alguns o chamavam de menino do milagre, outros zombavam dizendo que era invenção. Mas Mateu não se importava. Todas as noites voltava a orar em seu quarto e cada vez a presença se tornava mais forte. Nos sonhos, via pessoas sendo curadas, chorando, sorrindo. Via igrejas cheias, mas também corações vazios. E em todos eles ouvia a mesma voz. Não temas, Mateu. O que é secreto hoje será revelado para a glória do meu nome. Voz mais intensa, crescente. O menino pobre e rejeitado começava a caminhar em direção a um destino que ele não compreendia, mas que o céu já havia traçado. Deus estava escrevendo uma história que mudaria vidas, e tudo começava em silêncio, entre lágrimas, dentro de um pequeno quarto de barro. O tempo passou, e o nome de Mateu começou a se espalhar pelos arredores de Potosí. As pessoas falavam do menino que orava e Deus respondia. Alguns vinham de longe para pedir oração, outros apenas para ver se os boatos eram verdadeiros. E de fato, algo acontecia. O enfermo sentia alívio, o desesperado encontrava paz, o aflito voltava a sorrir. Mas quanto mais o nome de Mateu crescia nas ruas, mais incomodava os líderes da igreja que o haviam expulsado. Um deles, o pastor Elias, ouviu dizer que o menino orava em praças e mercados e ficou furioso. Isso é confusão. Ele está enganando o povo simples. Isso não é de Deus, gritou do púlpito num domingo. Os líderes decidiram chamá-lo. Naquela tarde, bateram na porta da casa humilde onde ele vivia com Dona Lupita. Mateu saiu e se deparou com 3 homens bem vestidos, de olhares frios. Menino, o pastor quer te ver. Agora, Lupita ficou tensa. Meu neto não fez nada de errado. Mas eles já haviam se virado, esperando que Mateu os seguisse. No caminho até a igreja, o menino sentia o coração apertado, mas uma voz suave dentro dele repetia: Fica em paz, eu estou contigo. Quando entrou no templo, o mesmo de onde fora expulso, o silêncio caiu sobre todos. As pessoas se entreolhavam, cochichando. O pastor Elias o olhou de cima a baixo. Mateu, estão dizendo que você anda orando pelas ruas e dizendo que Deus fala com você. Isso é verdade? O menino respirou fundo. Eu não digo nada, Senhor, só oro, e Deus faz o que Ele quiser. Alguns riram. Outros franziram a testa desconfiados. O pastor se aproximou apontando o dedo. Você está confundindo o povo. Quem te deu autoridade para isso? Mateu ficou em silêncio. Dentro dele, o medo lutava com a fé. Então lembrou das palavras da avó. Quem é chamado por Deus não precisa provar nada, apenas obedecer. E foi isso que ele fez. Não respondeu, apenas abaixou a cabeça. O pastor esperou, impaciente, e quando não ouviu nada, o mandou embora. Volta para tua casa, menino, e não apareça mais por aqui com essas ideias. Mateu caminhou até a porta devagar, sentindo os olhares perfurando suas costas. Mas antes de sair, olhou para o altar e pensou: um dia Deus vai falar aqui dentro, e não será por quem eles esperam. Quando chegou em casa, Lupita o esperava de joelhos, orando. Ele contou tudo, e ela o abraçou com lágrimas nos olhos. Meu filho, antes da glória, sempre vem o teste. Fica firme, porque Deus está te preparando. Voz pausada, crescente. Naquela noite, Mateu chorou. Não de tristeza, mas de entrega. Sabia que a luta seria grande, mas também sabia que o céu já havia feito sua escolha. Dias depois do confronto, a cidade de Sucre amanheceu com um rumor triste. O pastor Elias, o mesmo que havia humilhado Mateu diante da congregação, estava internado em estado grave. Um derrame repentino o deixara inconsciente. A igreja entrou em desespero.
O pastor era respeitado, admirado e temido. Os fiéis se reuniam todos os dias para orar, mas nada mudava. Lupita, ao ouvir a notícia, olhou para o neto com ternura e um brilho diferente no olhar. Mateu, talvez seja a hora de voltar lá. O menino hesitou. Eles não me querem, abuela, mas Deus quer. Naquela tarde, Mateu caminhou até a igreja com passos lentos. Alguns o reconheceram e começaram a cochichar. Outros o olharam com desprezo. Mas uma mulher do coral se aproximou chorando. Mateu, o pastor está morrendo. Se é verdade que Deus te ouve, ora por ele. O menino entrou. As mesmas portas que um dia se fecharam, agora se abriram para deixá-lo passar. O silêncio era pesado. O templo cheio, mas sem esperança. Lá na frente, sobre o altar, o corpo do pastor jazia em uma maca improvisada, cercado por líderes e familiares. O médico balançava a cabeça. Se ele não reagir nas próximas horas, não há mais o que fazer. Mateu se aproximou devagar. Seus pés descalços faziam ecoar um som suave no chão frio. Parou ao lado do corpo, abaixou a cabeça e começou a orar. Não pediu por milagres grandiosos, nem pronunciou palavras bonitas. Apenas disse: Senhor, o mesmo homem que me expulsou agora precisa do teu perdão. Mostra para todos aqui que tu és maior que o orgulho dos homens. E se ainda há vida, sopra tua vontade sobre ele. O silêncio foi interrompido por um som baixo, um suspiro. O corpo do pastor se moveu. Uma mulher gritou. O médico correu, colocou a mão sobre o pulso e arregalou os olhos. Ele está voltando, o coração dele voltou a bater forte. Um burburinho tomou conta da igreja. As pessoas começaram a chorar. Algumas caíram de joelhos. O pastor abriu lentamente os olhos, confuso, e a primeira coisa que viu foi o rosto de Mateu, com as mãos ainda levantadas. Lágrimas escorreram do rosto do homem que antes o rejeitara. Ele tentou falar, mas a voz mal saía. Filho, me perdoa. Mateu segurou sua mão e respondeu com um sorriso sereno. Não precisa, pastor. Deus já nos perdoou a todos. Então, o menino olhou ao redor e disse com voz firme e calma: aquele que foi rejeitado pela igreja foi usado por Deus dentro dela. As pessoas começaram a aplaudir, outras se ajoelharam. O nome de Deus ecoava em cada canto do templo. E naquele dia, o céu inteiro parecia descer sobre aquela pequena igreja boliviana. O menino que havia sido expulso, agora era o instrumento através do qual o próprio Deus restaurava vidas. O que começou como humilhação, terminou em milagre. Naquela noite, ninguém dormiu em Sucre. O milagre havia se espalhado por toda a cidade. As pessoas se aglomeravam em frente à igreja, algumas com velas nas mãos, outras apenas chorando, sem saber explicar o que tinham presenciado. Era como se o próprio céu tivesse descido sobre aquele lugar. O pastor Elias, ainda fraco, pediu para ver Mateu novamente. O menino entrou no quarto do hospital, acompanhado de Lupita. O pastor tentou se levantar, mas Mateu correu e segurou seu braço. Não se esforce, pastor. O senhor precisa descansar. O homem sorriu com lágrimas nos olhos. Filho, quando te expulsei da casa de Deus, não sabia que era o próprio Deus quem te havia enviado até nós. Mateu abaixou a cabeça humilde. Eu só fiz o que o Senhor mandou. O pastor respirou fundo e continuou. Você me ensinou mais sobre o amor de Cristo do que anos de pregação. Me perdoe, por favor. Lupita chorava baixinho ao lado da cama. O quarto parecia cheio de uma paz invisível. E naquele instante, algo aconteceu. Não foi apenas o corpo do pastor que foi curado, mas também o coração da igreja. Dias depois, durante o culto de domingo, a igreja estava lotada. As portas que antes se fecharam para Mateu agora estavam escancaradas. O pastor pediu para o menino subir ao púlpito. As pessoas o aplaudiram de pé e muitos choravam.
O pastor disse em voz trêmula: Irmãos, eu pequei contra um dos pequeninos de Deus, rejeitei o que o céu havia escolhido. Mas o Senhor, em sua misericórdia, nos visitou. E hoje, diante de todos, quero reconhecer o chamado desse menino. Mateu olhou para a multidão e respondeu com doçura: Não sou nada. O milagre não veio de mim. Foi o Senhor quem fez. E Ele quer usar cada um de vocês também. Um silêncio sagrado tomou conta do templo. Alguns caíram de joelhos, outros ergueram as mãos em adoração. Lupita, sentada no banco da frente, chorava emocionada. Seus olhos cansados refletiam um orgulho silencioso, como quem finalmente vê a promessa se cumprir. Depois do culto, várias pessoas se aproximaram para agradecer. Uma senhora idosa segurou as mãos do menino e disse: Eu estava sem fé, filho, mas ao te ouvir, Deus me devolveu a esperança. Nos dias seguintes, o nome de Mateus se espalhou por toda a região. Mas ele continuava o mesmo, simples, tímido, sem vaidade. Não buscava fama, só obedecer. E todas as vezes que alguém tentava exaltá-lo, ele respondia: Eu não curei ninguém, foi Deus, e Ele quer ser conhecido, não eu. O menino que fora humilhado agora era símbolo de fé e reconciliação. E a igreja que o expulsou, agora o recebia de braços abertos, reconhecendo que o verdadeiro poder de Deus nunca depende de aparência, mas de um coração disposto. Mateus aprendeu o que muitos adultos ainda não entenderam, que às vezes Deus permite a rejeição para revelar a redenção. Isso me faz lembrar de um verso da Bíblia que diz: O Senhor levanta do pó o necessitado e do monturo ergue o pobre. 1 Samuel 2:8. A história de Mateus é a prova viva de que Deus não se impressiona com aparência, com posição, nem com o que os homens pensam sobre nós. Quando o mundo fecha portas, Deus abre caminhos no invisível. E quando a rejeição parece o fim, muitas vezes é apenas o início do propósito. Quantas vezes você já se sentiu assim? Rejeitado, esquecido, excluído até mesmo por pessoas da própria igreja. Mas, no silêncio da dor, o céu sussurrou: Eu ainda estou aqui. Deus escolhe os improváveis. Ele transforma a humilhação em testemunho, vergonha em vitória, rejeição em chamado. E talvez, enquanto você ouve esta história, o Espírito Santo esteja lembrando do seu próprio dia de portas fechadas. Será que você também já se sentiu rejeitado, mas mesmo assim Deus te chamou? Será que aquele silêncio de Deus que tanto te machucou não era, na verdade, o momento em que Ele mais trabalhava em você? Às vezes, é preciso ser expulso de um templo para aprender a habitar na presença verdadeira de Deus. Porque no fim, o milagre não foi apenas a cura do pastor, foi a cura de corações. E o maior sinal do poder divino não é o que acontece diante dos olhos, mas o que ele transforma dentro da alma. Mateus seguiu pregando nas praças, orando nas ruas, ajudando os necessitados, mas ele nunca esqueceu o que aprendeu naquele dia. Deus não precisa de templos grandes para falar, Ele precisa de corações dispostos. Você está disposto hoje a ouvir a voz de Deus? Se a sua resposta for sim, ore comigo. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Teu amor é maior que o desprezo dos homens. Obrigado porque mesmo quando o mundo nos rejeita, o Senhor nos escolhe. Hoje, eu oro por todos que estão ouvindo esta história, por aqueles que foram feridos dentro da igreja, que perderam a fé, que pensaram em desistir de Ti. Cura, Senhor, o coração de cada um deles. Mostra que ainda há lugar no Teu reino, porque o Teu amor é incondicional e a Tua graça não tem muros. Fortalece os cansados, levanta os caídos e ensina-nos a reconhecer a Tua voz, mesmo quando o mundo se cala. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu oro por todos que estão ouvindo esta história, por aqueles que foram feridos dentro da igreja, que perderam a fé, que pensaram em desistir de Ti. Se essa história falou com você,
Deixe aqui nos comentários o que Deus te ensinou através dela. Aproveite e curta o vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por mensagens como esta. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal Onde o Milagre Começa. Um espaço feito para fortalecer sua fé e reacender sua esperança. E lembre-se, o e-book 33 Orações para a Vida está disponível na descrição e no primeiro comentário fixado. Com menos de 10 centavos por dia, você investe na sua vida espiritual e ainda ajuda o canal a continuar contando histórias que transformam e curam corações. Porque quando os homens te rejeitam, é exatamente aí que começa o milagre de Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.